Uma boa noite e a paz do Senhor. Estamos aqui falando sobre Davi, sobre o capítulo 103, palavra que nós acabamos de ler. Felizmente o vídeo foi cortado bem na hora, mas tudo bem. Mas nós estamos falando aqui de Davi. Nós estamos falando da grandiosidade que Deus viu em Davi, segundo o coração de Deus. Nós estávamos falando que quando Davi foi colocado ali à prova para ser ungido, ele não representava muita coisa, não para os homens, e sim para Deus. Porque, como eu disse, Deus não vê a aparência externa, e sim o caráter interno, o coração. E Davi é aquele homem segundo o coração de Deus. Esse é o Davi. Então, essa palavra aqui, quando a gente observa, é uma palavra grandiosa, onde Davi convida a louvar a Deus, convida-se a louvar a Deus, por amor à sua graça. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Ele perdoa todas as suas iniquidades e sara todas as suas enfermidades. Você tem fé que Deus pode curar suas enfermidades nesta noite, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? A palavra está falando. Ele perdoa. Ele te perdoa os seus pecados. Davi foi chamado e aclamado o homem segundo o coração de Deus. E aquele que realmente acredita, aquele que realmente tem fé, aquele que realmente busca, aquele que realmente ora, ele pode ser sarado de todas as suas enfermidades. Basta ter fé. Se crê? Se creres, verá o milagre, em nome de Jesus, para a tua glória, para a glória de Deus. Quem redime a sua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a sua boca de bens, de sorte que a tua mocidade renova como águia. O Senhor faz justiça e juíza a todos os oprimidos. Davi, quando ele se tornou o grande Davi, ele não perdia uma batalha. Sabe por quê? Porque Deus estava com ele. Porque Deus estava com ele. Deus estava direcionando a sua vida para onde quer que ele fosse, a todos os lugares, para a honra e glória do Senhor. Davi não perdia uma batalha. Por isso que nós temos que ter essa fé, essa convicção, essa determinação. Porque quando Deus está no controle, irmãos, a gente não precisa se preocupar. Como eu disse, procurai a Deus em primeiro lugar. O resto vai ser acrescentado. Mas você tem que ter fé. Você tem que ter essa convicção.
de poder ir, fazer e acontecer. Porque Deus é o supremo deste mundo, desta nação. Deus é o nosso Criador. E a Ele que devemos o quê? Contemplar, louvar, exaltar, glorificar. Se nós temos esse tipo de conduta, certamente Deus Deus vai nos abençoar, certamente. Porque Deus, Ele vê todas as coisas. Não acontece nada nessa terra sem que Deus não veja. Muitas vezes Deus não pode mexer em certas coisas que acontecem, porque não é o momento. Porque Deus, Ele trabalha no seu tempo. E se o seu tempo não é naquele momento, então Deus não pode fazer nada. Mas se a pessoa buscar, certamente a coisa vai acontecer. Porque Deus é poderoso. Deus é poderoso. Davi não perdia uma batalha. Nós temos que ter esse espírito de busca, de determinação, para que também a gente não venha perder a batalha. Deus está procurando hoje aqueles que o adorem em espírito e verdade. É isso que Deus está procurando. Deus, ele não está preocupado na sua aparência externa, se você é bonito, feio, preto, branco, cor-de-rosa, gordo. Não está interessado. Está preocupado no seu coração. Naquilo que você pode mostrar. Naquilo que você pode fazer por Deus, para que Ele possa fazer também por você. É aquela ação de dar. Porque quem busca, acha. Quem busca, acha. Então, se você pede, irmão, você pode ser curado da sua enfermidade. Ainda essa noite, aquele que tiver essa convicção, estou falando essa palavra em nome de Jesus. Se alguém estiver escutando e tiver com algum tipo de problema, vai ser curado. Se tendes fé, verá o milagre de Deus. Jesus, ele falou isso quando ele foi depois da ressurreição, né, que ele subiu ao céu. Ele disse palavras maravilhosas. Ele disse: até quem pegar em serpente, ser picado por algum tipo de animal, nem vai morrer. Ou menos se tomar alguma bebida mortífera, se tendes fé, não vai morrer. Você tem essa fé, você tem essa convicção, porque Deus, ele está acima de tudo e de todos. Hoje, irmãos, as pessoas estão muito preocupadas com as coisas que estão acontecendo. Tem muita gente perdendo o sono. Tem muita gente desesperada. Mas eu digo uma coisa para os irmãos: não se preocupe. Ore, vamos orar cada vez mais. Porque Deus vai colocar as mãos. Deus vai colocar as mãos neste mundo.
Porque Deus é misericordioso, principalmente para aqueles que buscam. Quando as pessoas se depararam nas muralhas de Jericó, que eram muralhas intransponíveis, o pessoal ficaram assim meio preocupado. Mas Deus pediu, dê as voltas, dê as 7 voltas. E no final você dê um grito de guerra. E Deus vai fazer cair todas essas muralhas, todas essas coisas. E isso pode acontecer na nossa nação, no nosso mundo. Onde eu estava conversando com uma pessoa, e a pessoa perguntou assim, me perguntou algumas coisas, nesse sentido, sabe, tem coisa que a gente não pode dizer. Aí eu dei um exemplo. Eu dei um exemplo daquele rei de Judá, que tinha um tal de Senaqueribe, que era um camarada meio estranho, meio esquisito. O cara era ruim, era um cara maligno, e ele já estava dominando todos os reinos daqueles lugares. Até que chegou a vez de qual reino? O reino de Judá. Aí ele chegou às portas, o tal do Senaqueribe, e mandou uma mensagem para o rei: amanhã cedo nós vamos tomar esse reino. E o rei pediu para que algum dos seus assessores, seus comandados, fosse conversar, pedir uma palavra de Deus através do profeta Isaías. E o profeta Isaías, Deus então usou o profeta Isaías e disse: espere e verá o que vai acontecer nessa noite, para a glória de Deus. Aleluia. Para a glória de Deus. Você sabe o que aconteceu, irmãos? Aquele tal do Senaqueribe, ele chegou ali com aproximadamente 200 mil, se eu não me engano, de soldados. Durante a noite, veio o anjo do Senhor, certamente com uma espada de fogo, né? E acabou com a brincadeira daquele exército poderoso que todos tinham medo, que as pessoas temiam, né? Mas ele não poderia desafiar o Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso, aquele que comanda a terra, que comanda o universo, que criou todas as coisas. Então a gente não tem que temer a nada e a ninguém, porque Deus é Deus nessa terra. Vamos ter essa fé, vamos ter essa convicção, para a glória de Deus. E o milagre vai acontecer. Ah, mas aqui está acontecendo umas coisas meio estranhas aqui na nossa nação, e por que não sei isso, por causa daquilo e tal. Pessoal, vamos acreditar em Deus, vamos orar.
Assim como Deus deu livramento naquela nação através do profeta Isaías, que profetizou que Deus usou ele naquela noite e deu recado para o rei. Da mesma forma, quando aquele povo que saíram do Egito, mas se encontrava na beira do mar, e ele viu que aquele exército do faraó já estava ali do lado deles, para matar todos e acabar com tudo. Mas Deus deu o livramento também para eles. Foi colocada uma coluna de fogo durante aquela noite, para que o exército do faraó não se aproximasse daquele povo, do povo hebreu. E depois, Deus, no outro dia, Deus pediu para que Moisés, porque é lógico que as pessoas já estavam murmurando: ô Moisés, você tirou a gente lá do Egito para a gente morrer na espada aqui do exército faraó? Que situação é essa? Começou a murmuração, né? A gente percebe quanta murmuração existe, quanta coisa existe, quanto que as pessoas não acreditam, não têm fé em Deus. Mas Deus fala para Moisés, naquele momento: coloque seu cajado sobre o mar e se verá o grande livramento. E o mar foi aberto em duas partes, e aquele povo passou de pé, ali ficou tudo enxuto, nem lama tinha. Nem lama tinha. E ali eles passaram, aqueles milhares e milhares de hebreus passaram ali. Ali realmente foi um grande milagre de Deus, a abertura do Mar Vermelho. E assim, quando eles começaram a chegar do outro lado, Deus permitiu que o exército faraó entrasse também atrás deles. Só que quando o último subiu lá do outro lado, Deus permitiu que o mar voltasse ao seu normal. E naquele momento todo o exército pereceram. É assim. Não se brinca com Deus, porque Deus é Deus. Deus é Deus. Ele faz e acontece. Tens fé? Você verá a glória de Deus na sua vida, na vida dos seus familiares. Vamos se unir ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Fique na paz. Não esqueça de deixar o seu like. Não esqueça de compartilhar e fazer a sua inscrição no nosso canal para nos ajudar. Dê uma forcinha para a gente, tá bom? E vocês serão abençoados em nome de Jesus. Amém?